Bom dia! Hoje estou com garganta fodida, então eu não vou falar muito alto. Vocês vão falar ainda mais baixo. Bem, vamos começar. Faltam dois assuntos principais que quero falar de relações. Um tem a ver com os fechos. Espero que entendamos informalmente qual foi a ideia quando a gente queria criar o fecho. E a ideia é sempre que você começa com uma certa propriedade, que você por algum motivo gosta dela, e você começa com uma certa relaçãozinha meio doida, feia. Feia no sentido de não é legal. E legal quis dizer que ela tem a propriedade que você gosta. E vou pensar na transitividade, porque dos fechos que a gente encontrou foi o mais interessante e o mais complicado para definir. O fecho simétrico e o fecho reflexivo era questão de uma linha. Para fecho transitivo a gente precisou até definir, lembrar as iterações e sei lá o que. Então, mas como foi o processo? Vamos lembrar, a ideia é que você começa com essa certa coisa feia, ou doida, sei lá, que ela não é legal. E o que significa que não é legal nesse caso? Quis dizer que certas coisas que deveriam estar nela não estão. Ou seja, tem certos bichinhos aqui, certas setinhas, vamos dizer, que deveriam estar dentro e elas não estão. Então a gente percebe que tem essas 5 coisas aqui. A gente fala, ok, vamos adicionar essas coisinhas aqui. E agora talvez virou legal. E a gente pergunta novamente o que acontece, e acontece que ainda faltam certas setinhas, porque graças às setinhas que a gente acabou de construir, tem mais coisas para adicionar, talvez. E a gente fica assim aumentando e aumentando. Até um belo momento, a gente chega numa coisa que finalmente é legal. Uma observação que ninguém se preocupou para discutir comigo e brigar comigo é que por que essa coisa define algo no sentido de quem falou que essa coisa vai terminar? Se o processo é finito, se o meu conjunto A, tudo isso acontece dentro de um conjunto A. Se meu conjunto A é finito, esse processo com certeza vai terminar, porque no pior dos casos eu vou ficar botando setinhas até chegar na relação cheia, aquela que tem todas as setas com todos, relaciona todos com todos. E nesse caso eu sei então que tem um upper bound, um limitante superior, que eu sei que se eu pensar que cada dia eu boto os testemunhos que faltam, eu sei que um belo dia eu vou chegar numa relação transitiva nesse caso. No pior dos casos vai ser o dia que eu vou ter botado todas as setas do ar dentro, mas beleza. Para essa discussão eu vou tratar relações como se fossem conjuntos, lembrando que não são mesmo, e eu vou introduzir essas duas relações. Se eu tenho uma coleção de relações R caligráfico, R doido, sei lá como é o nome dele, eu vou querer falar sobre esse objeto aqui. Literalmente, aqui teria um type error, porque... Não, desculpa. Tem um type error porque estão tentando unir... os membros dele não são literalmente conjuntos, mas vamos fingir que relações são seus próprios gráficos e o problema foi resolvido. Então, nesse caso, que tipo de coisa é isso? É um conjunto, só que como ele acaba sendo um conjunto de parzinhos de um certo conjunto A para um certo conjunto A, eu posso tratar essa coisa como se fosse uma relação mesmo. Então, eu vou querer definir qual que é essa relação. Por que eu preciso definir isso? Meu amigo que ele é conjuntista, ele nem precisa definir isso, porque para ele, essa coisa é um conjunto, e para ele esse conjunto acontece que é uma relação. Tá? Mas para mim, essa coisa não é uma relação, mas deve ser meio óbvio qual que é a relação que corresponde nessa coisa. Seria qual? Existe uma relação. Onde? No R caligráfico. Existe um Rzinho normal, no Rzinho doido, certo? No Rzão doido está o quê? X é Y.
Exatamente. Então aqui você tem uma coleção de relações dentro aqui, e essa relação é aquela que está falando se esses dois caras são relacionados por pelo menos uma delas, então eu relaciono esses caras. E obviamente se eu trocar a união para a interseção, seria só virar isso aqui. Observem que duas coisas. Os membros desse conjunto são as duplas x, y e respectivamente, certo? Qual conjunto? Da união grande do R. Da união grande do R, os membros desse conjunto aqui são as duplinhas. Literalmente, a união grande do R, para ser literais, é o gráfico da união. Não, desculpa. O gráfico disso, o gráfico dessa relação é igual a... Obrigado. De Rzão, então, quando o Rzão pertence no R caligráfico. Tá? E para o conjuntista isso é automático, porque para ele gráfico de coisa e coisa, gráfica de relação, relação é a mesma coisa. Ok. Mas para mim eu vou gostar de botar essa decoração aqui só para insistir nessa observação. Ok. Então, eu comecei com uma R doida e eu fiquei aumentando essa doida, botando setinhas que estavam necessárias para a minha propriedade favorita e cheguei numa certa relação. Então, a primeira pergunta é como você sabe que você vai chegar numa relação mesmo para qualquer caso. Se o A é finito, com certeza tu vai chegar porque o próprio A tem essa propriedade, com certeza é legal. Mas se o A não é finito, tu não vai chegar lá. Inclusive tem um homework que era para vocês fazer, que a gente discutiu um pouco juntos, qual foi essa como relação nos naturais para naturais, ou inteiros para inteiros, não lembro onde a gente definiu essa coisa, mas a ideia era, vamos botar naturais, por que não? Naturais para naturais, onde você relaciona o N com o M, se é somente se, o N mais 1 é o próprio M. E a gente nos perguntou qual seria o fecho transitivo dessa, acabou sendo qual relação? Menor. Como? Menor. Foi a menor, certo? E o fecho transitivo reflexivo foi o menor igual. Sim, essa foi a menor e essa foi a menor igual. Mas se era para seguir realmente esse processo, essa coisa nunca ia terminar e essa coisa não significaria absolutamente nada, porque se você pensar que cada dia você vai botar apenas as setas que estão faltando, até o dia 8, você nunca vai ter uma seta que vai relacionar um número com qualquer número depois de 8 maior, vamos dizer assim. Você não vai ter a seta de 0 até 8. Você vai precisar esperar mais um dia. Mas essa relação aqui tem todas essas setas. Tem de 0 para qualquer inteiro, que são uma infinidade de setas. Então, essa ideia foi legal para a gente entender o conceito de proceder, mas não é literalmente... não chegamos realmente na definição do fecho transitivo. A maneira que a gente definiu realmente não corresponde nessa ideia e é correta, porque a gente falou que o x relaciona com y, se é somente se, existe um certo n, tal que o x é elevado a n com y. Ou seja, traduzindo isso de volta para as palavras de Rua lá, eu vou falar que o fecho vai relacionar o x com o y, se é somente se um belo dia eu vou ter que adicionar essa seta seguindo esse processo, sem exigir que esse processo realmente vai parar. E nessa maneira virou uma definição mesmo. Agora, esse processo último que eu falei, que a gente está começando com essa coisa pequena, coisa doida, e cada dia estamos aumentando, até com esse processo que eu descrevi, seria o processo chamado bottom-up. E o que eu quero discutir hoje, a primeira parte
dessa aula seria ver o processo top-down, que é um processo bem mais legal para definir coisas, e vocês vão ver por quê. Então agora eu vou começar com a mesma coisa doida, obviamente, porque esse é o dado do meu problema, certo? Então o meu problema é de novo o mesmo. Você começa com um certo R, que ele é possivelmente feio. Possivelmente feio quis dizer que talvez não tenha, ele talvez não tenha a propriedade que te interessa. Podemos pensar em transitividade. Bem, e o que eu vou fazer? Vou falar, olha, em vez de começar dessa coisa pequena e ficar aumentando e aumentando, eu tenho certeza sobre uma certa relação G, que ela tem duas propriedades. Ela contém a R, contenha no sentido de o gráfico da G contenha o gráfico da R, tá? Porque, cuidado, relações não são conjuntos. Mas isso quer dizer que cada coisa que o R relaciona, a G continua relacionando. Ou seja, a G não perdeu seta nenhuma. E G é legal. Alguém pode falar para mim qual seria essa relação que eu estou pensando, que é garantida para existir? Que tem as duas propriedades? Como? Sim, o universal, que eu mereço pedir uma desculpa para o Maurício. Eu falei que ele inventou um número universal. Aparentemente isso não existe, talvez ele viu num canto. Vou preferir chamar ela de cheia ou de trivial, verdade, true, sei lá o que. Sim, se eu botar todas essas setas entre todos os bichos do A, com certeza eu tenho essa propriedade, porque como seria possível ele ter mais setas que eu? E com certeza eu sou legal, porque legal quer dizer que estou investigando propriedades da maneira de se essas setas existem, então essas têm que existir também. Então, se minha G tem todas as setas possíveis, não tem como ser ilegal. E essa G seria essa coisa aqui, que eu vou desenhar assim. Essa então é a G, ou a true, sei lá. Tá? G, true. G, pensei de grande, ok? Bem, então tenho certeza que existe uma. Agora, qual é o problema com essa? Por que não posso falar que essa seria o fecho da R? Porque aqui tem certas setas que são completamente desnecessárias, literalmente. Ou seja, elas não têm absolutamente nada a ver com R. Elas foram adicionadas apenas por causa do fato que... bem... Então, esse bichinho provavelmente tem bem mais setas do que deveria ter. Tem setas, tem lixo, tá? Vou chamar isso aqui de lixo. Lixo porque estou pensando que a coisa legal, a coisa linda é essa propriedade que tenho no momento. Talvez transitividade, sei lá o quê. E meu objetivo agora seria achar uma maneira para jogar fora o lixo. É importante entender como a gente vai fazer isso. Eu não vou pegar cada uma e perguntar se ela é necessária, se eu posso apagar essa seta. Essa seria literalmente o contrário. Porque lá eu fui para cada possível seta que estava faltando. Eu falei, ei, vou adicionar essa coisa, e depois vou perguntar de novo se virou legal. Por que não vou fazer isso? Porque talvez essa coisa não possa apagar graças dessas duas. Mas na verdade todas essas três pode ser que eram lixo. Então, na verdade, eu deveria apagar as três, certo? Mas como que eu vou escolher onde começar? Então, não vou pegar uma separada. O que eu vou fazer é o seguinte, vou falar, calma, eu já achei uma que satisfaz essas duas propriedades aqui. Que tal considerar a coleção de todas as relações que satisfazem essas duas coisas lá? Então, o que eu vou fazer é definir uma certa família, uma coleção de relações. Vou chamar isso de L caligráfico. A ideia é que essas são as relações legais. Então, como vou definir isso? Seriam as legais da R, certo? Tipo, eu tenho acesso nessa R. Qual seria a definição que queria dizer? De todas as L. Seriam todas as Lzinho normal, relações de A para A, tais que? Tais que o quê? que o L maior que o R.
é superconjunto, certo? Eu vou falar maior. Ou seja, literalmente o gráfico da L é superconjunto do gráfico da R, mas eu falei para essa conversa, eu vou supor que as relações são conjuntos. Sim, o que mais? E ele é legal. Por isso que eu escolhi essa letra. É talvez a única vez que eu escolhi letras que têm a ver com L e R, não tem nada a ver com lados esquerdos e direitos, que quase sempre é assim. Não, R é o padrão para a relação lá, e L eu escolhi por causa da palavra legal. Ok, então, eu sei que essa coisa aqui não é vazia, tem pelo menos um membro. Qual membro seria esse? Sim, eu sei que pelo menos o próprio true, ou G, mesma coisa, é um membro dessa família. Então, sei que aqui já um membro, só que tem esse possível lixo. E possivelmente tem mais membros além do próprio G. Agora, qualquer membro legal aqui dentro, com certeza satisfaz isso. Concordamos? Então, no pior dos casos vai ser o próprio R. Nesse caso, o próprio R já era legal, lindo, sei lá o que é legal, sim? Mas em geral, no caso geral, o arbitrário ele vai ser entre os dois. Então eu posso pensar que um certo L vai ser esse cara aqui. Um certo L pode ser esse cara aqui. Um certo L vai ser esse cara aqui. Ok? Eu vou desenhar, não vou desenhar mais, eu desenhei 3 membros azuis da L e esse grande aqui. Eu tenho 4 membros da minha família R caligráfico. Agora meu objetivo é jogar fora o lixo. Como vocês acham que eu vou fazer isso? Diferença? Diferença de quem? Quais? O G e O G e o L aí. o G e a união de todos esses grandezinhos. Unir os azuis. Sim. E fazer o G menos essa união dos azuis. Não, tá contrário. Qual que vai Dá dar? pra pegar Fazer o L com menor cardinalidade? Faz mais sentido pegar a interseção de todos eles. Um segundo, só para desenhar um pouco melhor aqui, para ficar um pouco mais bonito. Ok. Faz mais sentido pegar a interseção aqui. Então, nesse caso, a interseção vai ser esse conjunto aqui. Espero que não vou errar. Tá certo? Tá certo. Ok. Primeira observação é que, e essa tem a ver com o assunto da nossa unidade 1.1, então não vou justificar isso. Para quem isso não é óbvio, ele deveria revisar muita coisa na 1.1. Primeira coisa é que se eu definir a F para ser a interseção do R, ou seja, F, eu escolhi F por causa da palavra fecho. A primeira observação seria que o F é realmente superconjunto do R. Ou seja, por que estou falando que é assunto de 1.1? Porque a gente viu que se você intersetar superconjuntos de algo, a interseção continua sendo superconjunto de algo. Quem não fez esse homework, pelo menos deveria ser trivial para provar em 2 linhas só. Então, a primeira coisa para observar é que essa interseção tem essa propriedade. Ela contém o R. Não tem como intersetar essas coisas e cortar, perder setas do Rzinho aqui dentro. Ok. A segunda coisa para ver que isso não é assunto de 1.1 é ver se essa coisa realmente é legal. Vamos raciocinar para ver isso. Na verdade, aqui você jogou certas foras. Primeiramente, quero discutir isso. Alguém pode falar, ei, peraí, cara, você perdeu essa seta aqui. E por que você jogou fora essa seta? Como você sabe que ela não é necessária para a coisa que você quer construir? Qual a resposta óbvia para esse cara? Como posso convencer, Maurício? Porque tinha outro círculo azul
Aham. Não tinha ela e também era legal. Pois é, eu sei que essa não é essencial para essa coisa virar transitiva ou legal, qualquer coisa que seja, porque tem uma outra coisa que conseguiu ser legal sem essa seta, então com certeza essa seta não é necessária. Então isso me deixa tranquilo que eu não joguei coisa que não foi lixo mesmo. Agora a pergunta é como eu sei que essa realmente é transitiva. Então, como poderia ser que ela não é transitiva? Talvez ela tenha uma seta aqui. Vou desenhar, vou fazer aqui um buraquinho estranho, tá? Talvez aqui tenha uma seta alfa e aqui tem uma seta vita. Estou dando nome para as próprias setas também, tá bom? E qual seria um problema se essa seta aqui, que seria a seta gama, se essa seta gama está faltando, eu teria um problema. Então, o que eu quero demonstrar agora é que, olha, cada vez que você tem duas setinhas assim consecutivas aqui dentro, com certeza você tem a terceira também dentro. Como vamos provar isso? Ideias? Você pega duas setinhas. Eu peguei alfa, beta, ok. Sejam então alfa, beta, tais que alfa, beta. São consecutivas, ok? Estou escrevendo rascunho, mas não quero entrar muito em detalhes. Pega duas então alfa, beta, que são tais que e ambas estão nessa interseção. Ambas estão no efisão, certo? Aí eu posso já enviar a informação que a interseção é dos legais? A interseção é o quê? Sim, a interseção é a interseção de todos os legais. Você não pode confirmar ainda que é legal a interseção, porque é isso que estamos tentando provar, que ela tem essa propriedade. Agora estou supondo que é legal quer dizer transitiva, tá? Só eu foquei nessa legalidade. Mas olha, o que significa que esses dois bichinhos estão na interseção disso? Eles estão em conjuntos legais. Em todos os conjuntos legais que não dá. Eles, certo. Logo, a partir disso, eu posso concluir que para todo legal, aqui nesse rizinho, o alfa e o beta são membros do L. Faz sentido? E o que eu quero provar? Que o gama é na interseção. Ou seja, basta provar que o gama também está em todos os legais. Mas olha, o alfa e o beta estão dentro para cada legal. Então, o que eu posso concluir? Ele é transitivo, com certeza ela existe. Como? Como ele tem a transibilidade, com certeza tem uma seta que... Não uma seta, é a seta gama. Certo? Então, eu sei que para todo L, no R, a gama está no L. Porque se a gama estava faltando de algum deles, ele não seria legal, porque ele já tem alfa beta, certo? E se eu sei que a gama está em todos eles, isso quer dizer o quê? Comprovado. Ok. Ou seja, o que eu descrevi agora, eu não foquei muito aqui, a gente vai voltar nessa ideia, a gente vai revisitar essa ideia, vai aparecer de novo várias vezes, pelo menos duas, uma na unidade 2 e mais uma na unidade 3. Quero que vocês entendam só essa ideia de duas abordagens. E a abordagem bottom-up, literalmente, seria aquela que, em vez de começar grande e pegar interseção grande, ela começa com os dias e cada vez está unindo os dias. Seria a união grande de n0 até infinito, blá blá. Agora, em certos casos, que a gente não vai encontrar esses casos, os dois processos, começar definindo algo bottom-up e top-down, pode ser que chegam em certos conceitos que tem uma certa distância entre eles. Em nossos casos, isso não vai acontecer. Cada coisa que a gente vai definir top-down ou bottom-up, as duas definições sempre vão concordar. Para dar só uma ideia meio doida, isso acontece quando o top-down ia precisar mais passos do que tem na infinidade dos naturais, vamos dizer. Se você só pode falar primeiro, segundo, terceiro dia, blá,
até imortalidade, talvez nem isso seria suficiente para esse caso. E nesse caso é quando essas duas abordagens vão discordar. Mas a gente não vai encontrar uma delas, eu acho. Se a gente encontrar, seria muito legal, mas eu acho que não vai dar certo. Bem, então, entendemos, espero, essa ideia de fecho. Então, agora se eu pedir, defina o fecho reflexivo simétrico de algo, você pode fazer, legal, agora significa ser reflexivo simétrico, e pega a interseção de todas as coisas que são reflexivas simétricas e são superconjuntos da minha original, isso vai ser o fecho reflexivo. E se você quiser o fecho circular de uma relação, a mesma coisa. Onde legal, você pode bota a palavra circular e você definiu o fecho circular. Ou seja, é muito, muito fácil e elegante definir os fechos com essa maneira de top-down. Bem, alguma dúvida sobre isso? Não, nenhuma. Ok. Espero que foi entendido mesmo. E vamos ver a segunda coisa que falta ainda ver, relações, que é a ideia mais importante que tem em relações é essa, então seria bom entender bem esse assunto. A gente viu que temos várias preguiças que podemos fazer na nossa notação. Preguiças. Na nossa notação, quando desenhando setinhas, nos diagramas internos, se eu sei que a minha relação é reflexiva, eu não preciso botar os redemoinhos. Se eu sei que ela é simétrica, posso decapitar minhas setas, é só botar linhas, e a gente entende que as duas estão lá porque a relação é simétrica. Se eu sei que são transitivas, posso apenas fazer caminhos de setas sem botar todas as intermediárias, porque pela transitividade são óbvias. E se tem as três propriedades de ser relação de equivalência, a gente viu que nem vou me preocupar botar setas, posso apenas separar assim, botar só esses ciclos por volta dos meus membrinhos, e isso isso determinou minha relação que estou pensando. Por quê? Porque a ideia é que ele relaciona com ele com ele mesmo sim, agora ele não relaciona com ele porque são separados e tudo mais. E o que a gente vai ver é voltar para ver que essa ideia não foi tão boba para passar assim em 3 minutos, e ela merece muita atenção mesmo. Então, vamos ver que eu entro aqui nessa sala onde conjunto A é todos os alunos aqui nessa sala. E eu vou definir uma relação de equivalência, eu vou falar que 2 alunos aqui são relacionados se e somente se nasceram na mesma cidade. Então isso determina uma certa relação de equivalência chamada minhoca-C, onde 2 pessoas são relacionadas se e somente se nasceram na mesma cidade. Então, essa coisa, assim que eu vou determinar isso, automaticamente, isso separa vocês em certos clubes, vamos dizer, certo? Dependendo das cidades que cada um nasceu. Não sei quantos clubes vão ser formados aqui, mas imagino que vai ter pelo menos 3 ou 4, e imagino que o maior vai ser as pessoas, formado pelas pessoas que nasceram em Natal. Então, vou ter aqui uma certa coleção, uma família de conjuntos feitos por alunos, onde quem nasceu aqui em Natal tem muita galera, ok? Tem uns, 8 alunos, tem Tirone, tem Ítalo, e tem mais vários. Beleza. Outra cidade, alguém queria divulgar? Não é cidade. Tem que estudar geografia. Bem, João Pessoa tem mais ou só tem uma pessoa? Não. Quis dizer aqui, né? Não. Sim, tem além, fora de Agliberto de Jampa? Não. Então, aqui então tem Agliberto sozinho num singleton, ok? Porque acontece que não é, ninguém outro é de Jampa, tá certo isso? Ok. Quero mais uma cidade pelo menos. Esperança. Tem outra de Esperança? Pau do Santos. Bem, vou fazer Esperança só. Vou botar
Andrésio aqui. E tem... Não vou perguntar mais, não importa. Pergunta. Um segundo. Essa, então, vai ser uma certa coleção de alunos, certo? Que, obviamente, vou definir como uma letra caligráfica de A. Pergunta. É possível que esse é um dos clubes de A? Sim, sim. Como poderia ser? Se você pegar a relação de equivalência lá, Salvador. Não, peraí. Salvador não é uma relação de equivalência, calma. Eu já determinei minha relação de equivalência, é tudo dentro desse conjunto aqui, A. Eu falei, galera, a relação de equivalência é essa. Quem nasceu na mesma cidade é relacionado com quem nasceu na mesma cidade com ele. E a pergunta é, se eu falar separem-se grupos, se vai aparecer aqui um grupo que não vai ter ninguém? Não. Então, com certeza, o vazio não faz parte dessa coleção. Para qualquer relação de equivalência? Sim, se eu pensar, isso é uma pergunta boa. Será que a cidade tem algo especial mesmo? Mas, por causa de qual propriedade de relações de equivalência, pergunta principalmente para Leo, mas para todos, qual é a propriedade mesmo da relação de equivalência que não vai deixar isso acontecer? Ele vai ter que fazer subconjuntos. A reflexividade. Que ela se relaciona com ela mesma. Para qualquer, então, essa pergunta, essa tua pergunta para a tua própria resposta, para qualquer relação de equivalência tem que ser reflexiva. Então, com certeza, no pior dos casos, cada clube vai ter só um membro, certo? Mas não tem como uma coisa gerar um clube vazio. Ok. A segunda observação seria que a união, se eu unir todos esses clubes aqui, isso vai acabar sendo o quê? A sala. Tá. Ok, o conjunto A, certo? Ok, está aqui a sala. Ok, então vamos fazer a sala. Ok, e a terceira observação é que os membros, os clubes aqui, são disjuntos 2 a 2. Que eu nunca lembro se aqui tem hífens ou não. Mas enfim. Ou seja, não tem chances que uma pessoa, se foram separados a partir de uma relação de equivalência, não tem pessoa que vai jogar em dois clubes. Por isso, inclusive, eu prefiro de usar as cidades, porque isso é realmente uma relação de equivalência. Se você falar a mesma nacionalidade, fica complicado, porque pessoas têm mais que uma nacionalidade, mas com certeza uma pessoa só nasceu numa cidade. Não quero ouvir histórias estranhas de pessoas que nasceram na fronteira ou no avião, tá? Vamos simplificar um pouco a vida, tá? Ok. Agora, aqui então é uma separação em clubes e ela parece que tem 4 propriedades essa separação. Eu escrevi 3. Nenhum clube é vazio. Cada pessoa pertence em pelo menos um clube e cada pessoa pertence em exatamente um clube. Certo? E tem uma quarta coisa que parece estranho não botar lá. Foi feita a partir ou baseada ou a partir de uma minhoca, de uma relação de equivalência. Ok? Não foi arbitrária. Eu falei, galera, essa é a relação, separem-se. Então, tem estas 4 propriedades. Agora, qualquer coleção... Pergunta. Essa coisa pertence a qual conjunto? Ou é subconjunto de qual conjunto? O A caligráfico é subconjunto de? Todas as pessoas? Não. Se fosse de pessoas, cada membro aqui seria uma pessoa. Mas cada membro aqui é um clube. Do power set de A. Ou seja, você pega todos os possíveis subconjuntos aqui e fala, peraí, eu vou separar certos, vou chamar eles de clubes, vou botar numa coleção só e pronto. E se tem essas 3 propriedades, é chamada partição do A. Oi. Mas no caso sobre o A caligráfico ser um subconjunto do quadro de A, isso aí a gente considera
A restrição. Não, isso na verdade faz parte da ser partição do A. Então, vamos dizer que a tua definição de partição de A começa aqui. Seja A caligráfico um subconjunto do... Então, isso já é dado, você precisa disso, você vai chamar o caligráfico partição do A se ele tem essas três coisas. Alternativamente, você poderia tirar isso e botar isso como quarta coisa aqui, mas não vamos fazer assim. Então, um subconjunto do parse de A é chamado partição do A se somente se ele tem essas 1, 2, 3 propriedades bem naturalmente escolhidas. Essa não é necessária. O que eu quis dizer? Ou pelo menos parece que não é necessário. Vamos dizer que eu chego aqui e agora não vou falar para vocês. Na verdade, eu poderia escolher uma outra relação. Duas pessoas são relacionadas se elas nasceram no mesmo ano. De novo, não importa se uma pessoa começou a ser partida 3 segundos antes de um dia, do 31 de dezembro, sei lá o que, tá? Não. No caso da RG, eu acho que tem só um ano mesmo. Então, duas pessoas vão ser relacionadas se elas nasceram no mesmo ano. E eu vou falar para vocês, separem-se agora em clubes com essa relação. Isso vai gerar aqui outras coisas. Não vai ser muito estranho se acabar sendo a mesma partição, mas vai ser criada uma... Então, vou chamar essa coisa aqui de A com um índice minhoca C, e essa vai ser A com um índice minhoca Y de year. Aí aqui vai acabar sendo certas pessoas que nasceram todas no 1900, sei lá o que é, e certas pessoas que nasceram no outro ano, e certas pessoas que nasceram no outro ano. Com certeza vai ter uns singletons também aqui, é sei lá o que é. Ok? Bem, mas essas duas coisas têm as 4 propriedades, elas têm com certeza essas 3, e as duas foram feitas a partir de uma certa relação de equivalência. Agora, quero ver o que acontece se eu separar, criar clubes sem ter essa restrição. Então, vou chegar aqui e vou falar, galera, todos aqui um clube, todos aqui um clube, 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 clube. E agora Douglas vai ficar sozinho num clube lá, e todo o resto vai ser um clube também. Até talvez... É mais legal estar sozinho. Até talvez, até um certo ponto, vocês pensaram, tem uma relação de equivalência mesmo? Duas pessoas são relacionadas se elas estão na mesma fila, né? Certo? Mas eu quebrei esse padrão, obviamente, aqui falei Douglas está sozinho, e todo o resto lá também é um clube sozinho. Então aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clubes. E alguém pode falar, mas espera aí, qual foi a regra, qual foi a ideia? Foi anos, foi gênero, foi cidade, o que foi? Eu falo, eu gostei assim. Tá? Então, nesse caso, eu nem vou justificar e talvez nem tenha uma certa lógica para eu falar algo. Então, nessa ideia, então, o que a gente viu já é que cada vez que você tem uma relação de equivalência num certo conjunto A, isso gera uma partição no A. Dessa maneira que a gente viu, separem-se os relacionados e pronto. Agora, aqui, o processo reverso parece não ser exatamente a mesma coisa, porque pode ser que uma partição não foi criada através de uma relação de equivalência. Então, nesse sentido, o conceito de partição parece mais geral do que o conceito de relação de equivalência. Cada relação de equivalência determina uma partição, mas talvez temos mais partições do que relações de equivalência. E essa intuição é 100% errada. E aquele desenho bobo que eu fiz no início é a resposta, por quê? Alguém poderia falar, ei, eu não consigo entender qual foi a relação de equivalência, como que pode ter alguma relação de equivalência entre x e y, que se eu aplicar essa relação de equivalência nessa sala, ela vai acabar formando esses clubes estranhos. Alguém consegue definir essa relação de equivalência? A relação é a própria partição. Não posso falar que é a partição, porque a relação a partição é um conjunto e a relação é uma relação, certo? A relação define essa partição? Sim, é isso que eu estou procurando. Qual seria essa relação? Cada clube seria uma das... Sim, mas vocês estão, os dois,
respondendo no outro lado da equação. Um segundo. A pergunta é definir uma coisa aqui. Se eu começar com uma certa partição, que tem essas três propriedades, não necessariamente a quarta, achar uma relação de equivalência aqui, tal que a partição, a partir dela, vai ser essa. Moisés? Eu poderia usar a relação de, por exemplo, todos os membros se relacionarem com um membro daquela partição. Espera aí, você precisa, para definir uma relação, falar que o X relaciona, e o nome, na verdade, dessa relação que estou procurando vai ser a relação minhoca, índice, sei lá, não, subscrito, sei lá como é o nome disso, com o nome da partição. Então, o X relaciona com o Y, se e somente se. Isso que eu quero que você defina Moisés e qualquer Moisés aqui. Se e somente se o quê? Se ele senta na minha esquerda, Como? se a pessoa senta na minha esquerda, e na se X e Y... Não tem tua esquerda, qualquer coisa. Tua afirmação, segundo Douglas, tua afirmação não pode usar assim coisas viajadas, tem que usar o X, o Y e a partição A, nada mais. Deixa ele? Y faz parte da mesma partição, estão na mesma partição. Não, a palavra partição é o próprio A. Você quer dizer o mesmo clube? Sim. Como vou escrever isso, provavelmente? Se é somente se? Existe um único azinho no acaligrafo, A no acaligrafo. Deixa o único em paz. Ok? Existe C. Não posso... A também deixa em paz porque o A está ocupado. Tá? Não posso... Existe A. Seria uma escolha normal. Vamos pensar C de clube. Existe um C no A caligráfico. Muito bem, ok? Tal que X e Y pertencem ao C. Ok? Então aqui a relação de equivalência, que se alguém me cobrar qual a relação de equivalência, é que na maneira que eu separei vocês, o X relação com o Y, se somente se o X e o Y caíram no mesmo clube. É isso uma relação de equivalência. Agora a pergunta é que se eu realmente começar com essa relação de equivalência, eu falar dividem-se, isso vai acabar sendo aquela partição que eu tinha. Mas eu espero que isso é bem óbvio que é. Vocês vão ter que provar isso, verificar em casa, em homework. Fale. A escolha do C foi só pela escolha mesmo ou de fato o A ele ainda estava vivo assim? Calma, o A foi um dos meus dados. Eu sei que ele, a união dele é o próprio A. Eu sei que nenhum dos membros dele é vazio. Eu sei que são disjuntos 2 a 2. Então, essa coisa determina uma relação. O que realmente tem que ser provado são duas coisas. Que essa coisa realmente é uma relação de equivalência e que se eu aplicar essa ideia que a gente já entendeu aqui nessa relação de equivalência, eu vou cair na própria partição que eu comecei. Então aqui tem dois processos. Um é que te leva de relações de equivalência para partições e outro que te leva para partições para relações de equivalência. E realmente, cada um é o inverso de outro, ou seja, essa coisa aqui seria a identidade aqui dentro e essa coisa aqui seria a identidade aqui dentro. Toda essa coisa é homework fácil para fazer, façam. E não é tão coincidência como vocês imaginam. Aqui tem 3 propriedades de partição. Quando eu vou precisar provar aqui, tenho quantas propriedades para provar? 3, que são da relação de equivalência, e vocês vão achar a correspondente de cada uma aqui que precisa para cá. E vice-versa, quando você começa com uma relação de equivalência, essa coisa de separem-se em clubes vai criar uma coisa que você precisa demonstrar mesmo que ela é uma partição. Você precisa demonstrar essas 3 coisas agora, mas olha, você já tem 3 coisas dadas lá, pelo fato que essa minhoca foi relação de equivalência. Agora, para desenhar um pouco mais aqui, e dar um nome bem importante para essa discussão toda, essa partição de separem-se através dessa relação de equivalência tem a notação oficial é essa aqui. A dividido por a relação e literalmente então a definição dele
Alguém queria definir, então, como posso definir essa ideia formalmente? As partições. Como? As partições. Não são as partições, é a mesma confusão que a GCL fez, ela chamou de partição, o que na verdade é chamado de classe de equivalência. Partição é tudo isso. Os membros dele não são partições. Partição aqui foi o acrônimo gráfico, o C não foi partição, o C foi uma classe. Aqui, então, seriam todas as classes de equivalência. A gente viu, ou não, peraí, porque se a gente não viu isso, não, a gente viu. A gente viu essa notação, tá certo? Essa é a classe de equivalência do azinho a partir ou através, acho que é através, da minhoca. E quando a minhoca é óbvia, porque isso tem uma relação de equivalência na discussão, a gente só bota isso aqui. E fala a classe de equivalência do A, sim, essa parte, ok? Então, essa é a coleção de todas as classes de equivalência possíveis. Então, a maneira mais normal para definir isso seria todas as classes de equivalência, tais que o Azinho pertence ao A. E cuidado, isso não vai gerar... Alguns acham que eu estou botando muita coisa lá, porque se eu quero criar todos os clubes aqui a partir da relação de cidade, eu posso falar, tem o clube de Douglas, o clube de Leo, o clube de Rita. Eu vou falar assim de cada um de vocês. Quantos clubes tem esse conjunto? Não tem um para cada de vocês, porque é conjunto, então multiplicidades não importam. Assim, talvez Douglas e Leo nasceram na mesma cidade, acontece que esse clube então é o mesmo com esse clube. Sem nenhum problema, a mesma classe de equivalência. Então essa coisa não tem duplicate lá, porque é um conjunto, ok? Então assim, e o nome dessa coisa aqui é o conjunto consciente do A sobre a relação de equivalência. Bem, um aviso. Não é para o conjunto consciente assim cair na cabeça como uma coisa 100% entendida no primeiro minuto que você encontra esse conceito. A gente vai trabalhar bastante com essa ideia, especialmente também na unidade 2, na teoria dos grupos, e também na unidade 3, mas agora é nosso primeiro contato e precisamos entender bem o que acontece, até um certo nível pelo menos. E a coisa mais interessante e mais divertida e mais produtiva que você pode fazer trabalhando com conjuntos quocientes é tentar olhar eles de uma maneira mais com coração, um pouco mais informal. No sentido seguinte, vamos começar com esse conjunto lá A de vocês, onde eu dividi vocês para a relação de cidade. Qual é esse conjunto mesmo? É o conjunto de, agora não lembro aqui quais foram os caras que nasceram no Natal, tinha a Gilberto aqui, sozinho, e Andrésio sozinho também, provavelmente tem outros sozinhos e tem outros clubes menores de Natal, com certeza, sei lá o que. Esse é o conjunto quociente aqui. Ok, mas o que me importa muito fazer, trabalhando e entendendo os conjuntos quocientes, é visualizar esse conjunto como a outra maneira. E já vou falar que não existe a maneira certa, mas precisamos elaborar um pouco um certo talento para olhar essas coisas e perceber qual é mesmo esse conjunto. E esse é, infelizmente, entre aspas, porque literalmente o conjunto, vamos falar que é isso aqui. Então, o que eu quis dizer? Vou começar dizendo o seguinte, não tem resposta certa, já falei isso, no sentido de, na verdade, qualquer conjunto isômorfo com esse conjunto aqui, lembramos que isômorfo quer dizer que existe bijecção entre os dois, serviria. Então, uma pessoa sem muita imaginação, ela poderia falar, olha, é o 0, 1, 2, vamos ver que aqui só tem mais 2 alunos, sei lá, Fzão de fulano, e excisão de sei lá, e pronto.
0, 1, 2, 3. Alguém então poderia falar que, olha, dividindo o A por a relação de cidade, chegaram, tem o resultado desse conjunto, o conjunto dos números 0, 1, 2, 3. Agora, essa escolha é terrível, tá? Ele pode defender a escolha dele, falando, olha, eu sou com isso, então para mim é esse conjunto, beleza, mas provavelmente ele não entendeu qual foi essa relação que está acontecendo. Uma escolha bem melhor seria qual? Pois é, botar aqui o próprio Natal, no sentido da cidade Natal mesmo. Aqui botar Jampa, aqui Esperança, e aqui, sei lá, Belém, que são esses dois. Tem alguém de Belém aqui? Não. Do Pará? Não, do Pará. Tá. Vamos dizer então que... Agora, essa escolha que eu fiz aqui, precisamos concordar, espero que é bem melhor que essa. Se você ia dar um nome nesses clubes aqui, você chamar 0, 1, 2, 3, provavelmente você nem tem coração. Você talvez é uma máquina, sei lá. Mas, entendendo a situação, os nomes que você escolher aqui seriam esses. E você poderia falar até, bastante formalmente, que, olha, essa aula aqui, essa sala aqui, os alunos dessa sala, divididos por essa relação, é igual a cidades Natal, Jampa, Esperança, Belém. É tipo as intenções e em cima do caso. Aqui, realmente, boa observação, aqui meio que estou pegando um nome bom, olhando para a intenção, e não quero ficar na extensão. Literalmente, essas são as extensões, boa observação. Aqui, estou tentando rotular uma coisa através da intenção do que aconteceu. Mas pode ser que eu nem tenho acesso nessa minhoca, tá? Pode ser que, olhando para essas coisas, posso observar algo que relaciona essas coisas. Beleza? Agora, vou dar outro exemplo. Se eu dividir a partir dos anos, de novo, eu poderia pensar que são esses inteiros, sei lá, vamos dizer que tem, agora vai ter bem mais, porque os anos vão variar mais, mas faz bem mais sentido pensar que essa coisa vai ser igual, entre aspas, com certos anos, sei lá, vai ser em 1990, sei lá, 1980, e sei lá, 2000, e sei lá o quê, vai ter vários anos, para cada aluno que nasceu num certo ano, esse ano vai aparecer aqui. E agora os nomes dos clubes vão ser os nomes dos anos. Imagine até se fosse um esporte, e se vocês se separam a partir dos anos, obviamente as camisetas, como o nome delas, vão ter, nesse caso, vão ter o time do 1990. E se eu separar a partir de cidades, eles vão ter cidade natal e por aí vai. Essa é a escolha realmente que estamos procurando ver. Se você ia imprimir uma coisa nas camisas dos jogadores de cada clube, qual ia ser esse nome, tá? Essa é a ideia. Vou dar mais uns exemplos mais matemáticos e menos humanos, mas quero ver que a gente pelo menos concorda nessa ideia. Agora, no R quadrado, eu vou definir que o xy minhoca com o x' y', minhoca v, se é somente sim, estou definindo essa relação x igual a x'. Foi como para hoje, imagino, provar que essa coisa é relação de equivalência. E, na verdade, um dos homeworks foi provar que se você definir uma relação a partir de... Eles são relacionados se a f manda uma f manda esses caras o mesmo valor, isso sempre gera uma relação de equivalência. E aqui, esse é um caso especial, onde essa função é a projeção out-left. E depois vamos investigar a outra, mas se eu definir então minha relação dessa maneira, a pergunta sempre vai ser qual é, ok, o R2 dividido por essa minhoca. E antes de responder, precisamos desenhar para ver como que parece a situação aqui. Então eu tenho o R quadrado. Quando é que dois caras são relacionados aqui? Ok, não gostei. Esse mesmo X parece muito infantil.
só esse cara aqui tem X, e na verdade nem existe X, mas eu entendi o que vocês queriam dizer. Tem a mesma projeção, primeira projeção, certo? Mais informalmente, esse causa relação. Exatamente, se eles moram, se eles moram na mesma linha vertical. Então, todos esses carinhas aqui são relacionados entre si, ok? Inclusive, esse conjunto de caras, de pontos do plano, é um clube infinito, sim, e é um dos membros da minha partição, é uma classe de equivalência, ok? A pergunta é, qual conjunto é esse? E antes de responder qual conjunto é, vamos responder qual conjunto é. E esse vai acabar sendo um conjunto meio estranho, mas qual seria? Então, se você dividir o plano por essa relação, você acaba com que coisas? Quais coisas? Todos os pontos do plano? Não, peraí. Você vai dividir o conjunto de todos os planos, os pontos do plano, por essa relação lá. Qual vai ser o resultado? Todas as vetas do plano. As vetas verticais. Vamos chegar lá depois. Porque Douglas falou todas assim. Aí Maurício falou uma assim. Maurício está pensando já nos olhos do coração, eu acho, ou ele errou muito, ou ele acertou muito, tá? Eu acho que ele está pensando nos olhos do coração assim. Douglas respondeu na pergunta que eu fiz mesmo, que foi qual é mesmo. E depois vamos ver qual é. Agora, qual é mesmo seria o conjunto de todas as linhas, certo? Agora, se você imprimir camisas para cada jogador aqui dentro, para cada um clube, qual seria o nome desse cara aqui? Maurício ia escolher como nome desse cara uma escolha muito natural. Ia chamar todo esse time, esse cara aqui. Por isso ele falou que, na verdade, dividindo ele, isso é igual com o próprio R, porque ele pensou aqui todas essas diferentes camisas que eu vou ter. Faz sentido? Por que eu falei que não existe uma resolução única? Porque alguém poderia falar, olha, para mim, não gosto de Cartésio, pega aqui uma outra linha, assim, e agora cada time vai acabar sendo a distância essa, ou essa, ou essa, tá? De novo, ele vai conseguir uma coisa única, ou seja, o conjunto vai acabar sendo isômorfo com o próprio R, vai ser o próprio R, só que, sei lá, se aqui foi o 1 dele, não vai acabar essa linha, vai acabar essa linha aqui. Vai ser uma escolha muito esquisita. Professor? Oi. Ali, no caso, voltando um pouquinho, Uhum. não quis atrapalhar essa definição, quando o senhor começa Sim, a senhor. enxergar, Fale. quando você começa a enxergar o seu conjunto lá, partição, Uhum. como, digamos assim, a intenção, existe algum, assim, observando a intenção, por exemplo, a cidade seria Natal, de uma pessoa. Certo, não quero, eu sei que concordei com a observação de Tironi, não quero pensar exatamente em intenção. Vamos pensar que você precisa apenas achar os nomes bons, tá? Que iluminam a situação. Mas nesse caso você não poder, existem, é a minha pergunta, existem casos onde ali não seria melhor, por exemplo, observar, por exemplo, Natal tem mais, no caso, a extensão de cada elemento desse conjunto. Porque eu sei, fica meio estranho a extensão de cada elemento, mas cada elemento sendo um conjunto, o conjunto tem uma extensão, certo? Uma cardinalidade. Não, o clube de Natal tem uma extensão que são os natalenses aqui, Pronto. certo? Aí ele chega um canto, por exemplo, em vez de observar como Natal, ali você vê como a cidade de maiores habitantes, a cidade que tem mais habitantes. Aí depois Não. a cidade... Não. Não tem nenhum... Não. Por quê? Porque teu conjunto... Eu acho que entendi a tua pergunta, e se eu entendi a tua pergunta, a resposta é não. Porque você está procurando aqui um certo quê? O quê no sentido de quociente, certo? Agora o quociente vai ser um certo tipo de coisas. Esse tipo de coisas, a gente escolheu para ser certas cidades. Escolhemos Natal, blá, blá, blá. Que tipo de coisa é a seguinte? A cidade com os mais habitantes. Não um certo tipo de coisa, nem a cidade, porque dependendo do contexto pode mudar de qual é, não uma coisa determinada. Faz sentido o que eu estou dizendo? Então, no teu que, você precisa ter claro quais são os tipos das coisas dentro e quais são esses objetos mesmo. Aí, nesse caso, a gente escolheu, vai falar, olha, o que tem cidades,
e tem essas cidades, Natal, blá, 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 blá. Talvez você pode observar que essa acontece que tem uma propriedade, ok, mas isso não é algo que você pode botar lá como membro do quê? E também poderia ter cidade com o mesmo número de habitantes. Né? Nem isso você poderia botar. Sim. Aqui você precisa escolher certos representantes. O que você vai botar lá na camisa mesmo, tá? Não, e nesse caso eu acho que acabaria as cidades que têm o mesmo número de habitantes iam ter que se unir, porque só ia poder ter um. Pois é, isso seria um outro problema. Tá? Esse é outro problema, além do primeiro. Ok. Bem, eu espero que se eu mudar esse x lá para y não preciso desenhar, vocês vão falar para mim o que vai acontecer. Vou chamar isso de minhoca H, e aqui vai ser y igual a y'. Qual vai ser agora meu eixo quadrado dividido por minhoca H? Vai ser de novo, vai acabar sendo os reais, só que agora a gente vai passar, antes de chegar lá, sim, vão ser, na verdade, aqui parece que vai ser esses reais, e o outro foi esses reais, faz sentido? Ok. Bem, e outra coisa, se agora, em vez disso definir a partir de norma, eu descobri na outra turma que não todo mundo sabe o que é norma. E isso imagino que é verdade para essa galera também. E imagino que pelo menos um aluno sabe para dizer para a gente o que é norma. Ou ninguém aqui. Na outra turma tinha uns 2 ou 3. Norma? Ninguém viu a palavra norma? Norma? De um vetor a norma. A projeção do eixo. Não é projeção. Informalmente, e literalmente até nesse caso, a norma é a distância de um ponto até a origem. Então, nesse caso, seria a raiz de quadrado, diferenças e tudo mais. Mas vamos pensar na descrição informal que dei. Norma de um certo ponto é a distância desse ponto da origem. Então, agora eu vou falar que 2 bichinhos aqui são relacionados se somente se a distância que eles têm da origem são iguais. De graça é relação de equivalência a todas elas por causa do fato que são casos especiais daquele homework que a gente tem. Quem não fez esse homework, faça. Então aqui, como parecem agora a partição? Como parecem as classes de equivalência? São ciclos, não todos os ciclos. Esse ciclo não inclui aqui. Exatamente, são todos os ciclos cujo centro, que não vou desenhar bem, nunca consigo fazer isso, mas enfim. Ok, de jeito nenhum. Enfim, a pergunta é, agora esse vai ser igual a quem? Reais seria péssimo aqui. Reais seria, a única justificativa que tem o reais é que realmente vai acabar sendo isômorfo com a escolha boa. Por que não? Como? Os raios é antes de chegar lá, certo? Mas qual raio? Tá, vou tentar melhorar meu desenho aqui porque está péssimo demais. Qual raio? Esse. O tamanho dos raios, certo? Essa é a ideia, certo? Então minha camisa do clube vai ter o tamanho de cada raio, mas os tamanhos dos raios não são um para cada real. Ninguém tem tamanho menos 2. Certo? Então aqui seria os reais não positivos só, porque eu preciso incluir o próprio tamanho 0, porque tem um cara aqui, um singleton, e o único time que tem só um jogador, todos os outros times têm quantos jogadores aqui? Infinitos, certo? E tem um time que tem um jogador só, que seria o singleton lá, certo? Ok, acho que com esse exemplo podemos parar. Tem obviamente muito homework de relações de equivalência e tudo mais para ver. Oi? Você falou que no caso ele seria isomórfico com os reais. Para esse assunto, para justificar minha palavra, eu roubei, no sentido de a gente não sabe ainda disso. Você pode confiar até a unidade 3 que a gente vai realmente demonstrar que esses 2 conjuntos são isomórficos. Ou seja, realmente existe uma bissecção entre os 2.
Mas até agora, todos os conjuntos que a gente falou isômorfos, se eles são iguais, obviamente são isômorfos, a bisecção é a própria identidade. Eles não têm o mesmo tamanho. Pois é, tem. E é isso que a gente vai descobrir na unidade 3. Uma das coisas mais interessantes seria comparar conjuntos com tamanho infinitos, que pelo primeiro olhar parecem um maior que outro, só que na verdade nossos olhos humanos nos enganam, porque na verdade eles têm exatamente o mesmo tamanho. E esses dois conjuntos, o R e o R maior ou igual a zero, é um bom exemplo disso. Mas existem conjuntos infinitos com tamanhos diferentes. Com certeza. Mas esses dois não são eles. Esses dois são exatamente do mesmo tamanho. Tudo isso a gente vai estudar bastante na unidade 3, vai ser um dos nossos principais focos. Agora vou falar pouquíssimo sobre um certo homework que eu botei, que foi eu defini uma coisa entre funções. Eu espero que pelo menos uma pessoa tentou essa coisa. Alguém tentou essa coisa? Já viu esse problema? Tem uma pessoa pelo menos que tentou, então vale a pena falar uma coisa. Lembra qual foi a definição disso? Se o conjunto onde eles concordam é infinito, se o conjunto de todos os x tais que f de x igual a g de x é infinito. E a pergunta é... Não, o problema é se essa relação é relação de equivalência ou não. Agora, reflexividade é óbvia, porque se você substituir aqui, vou dar f, isso vai ser... esqueci de falar que a f e g, qual é o meu espaço aqui, são de n para n. Agora, a reflexividade deve ser óbvia, obviamente o f concorda numa infinidade de pontos com a própria f, porque ele concorda em tudo com a própria f, e o domínio tem uma infinidade de pontos. Então, com certeza isso é válido. Também, uma dica boa para provar que a coisa é simétrica é olhar na definição, é ver se você trocar o f com g, o lado direito aqui continua o mesmo ou mudou. E olha aqui, trocar o f por g vai acabar a mesma informação, então ela também é simétrica, com certeza, garantido. A parte onde você precisa pensar é a transitividade. E como ninguém aqui fez esse homework, infelizmente, não vou analisar mais isso, mas tentem provar isso. A dica é, cuidado, essa coisa aqui é infinita, mas o conjunto onde eles discordam pode ser infinito também. Vai ter que usar recursão, né? Não sei como vou fazer. Recursão eu vou usar se eu quero definir algo. Aqui eu quero demonstrar que a f é ou não é transitiva. Desculpa, essa relação é ou não é transitiva. Não faz sentido. Indução, eu ia usar, menos mal, mas ainda mal, eu ia usar se eu quisesse demonstrar algo que para todo n, blá blá. Aqui o que eu quero provar é que um certo conjunto é infinito ou não. Seria, talvez, consegue fazer de uma maneira, sei lá o quê. O que A FG são arbitrários, né? é definido para qualquer FG aqui. Você não tem FG específicas. Para qualquer função, nesse espaço, deveria escrever, na verdade, que essa aqui relação é uma relação daqui para cá. O mais correto seria isso. Okay? Definida pela essa coisa aqui. Então, ela relaciona ou não relaciona funções de naturais com naturais, ou seja, sequências de naturais, porque lembramos que uma sequência não é nada de mais do que uma função cujo domínio é os naturais. Agora, você poderia definir mais uma relação e investigar essa coisa, se e somente se o conjunto que elas concordam é cofinito. O que significa cofinito? A gente fala cofinito se já sabemos que é subconjunto de algo. Então não faz sentido falar um conjunto sozinho se ele é cofinito ou não, mas se a gente considera esse conjunto como subconjunto de alguém, então podemos perguntar se é cofinito ou não.
E cofinito quis dizer que o resto é finito. O complemento é finito. Qual é o conjunto grande aqui? São os naturais. E esse é o conjunto onde acontece que elas discordam. Então, na verdade, pronto, tá certo, no jeito que eu mandei. Então, elas aqui eu sei que aqui elas são relacionadas se elas concordam num conjunto infinito, e eu não sei nada sobre o conjunto onde elas discordam. Pode acabar sendo infinito também, ou pode acabar sendo finito. Mas aqui, se elas são relacionadas, isso quer dizer que elas concordam num conjunto cofinito, e isso é uma informação bem mais forte, porque ele está dizendo para mim que essa coisa não é apenas que é infinita, mas o resto, o complemento, é finito. Então vale a pena investigar essas duas e ver se para alguma das duas dá certo para ser relação de equivalência, e se para a outra talvez não dá. Bem, umas coisas que a gente não vai investigar mais aqui agora é relações de ordem. A gente só definiu o que é. Já botei um homework para vocês fazer, porque a gente vai voltar a trabalhar bastante com relações de ordem, as suas propriedades na unidade 3. A gente vai estudar relações de ordem, só que agora é só para entender um pouco o que significa ordem, no mesmo sentido que a gente entendeu o que é relação de equivalência. Uma outra coisa que a gente não viu quase nada é definir relações recursivamente. Foi alguém que deu uma ideia de definir por recursão, acho que foi F, você, o senhor F. Francisco, sim. Quando queria definir o fecho transitivo, acho que foi você que falou se a gente poderia acabar com esses ou e pontinhos com recursão, e a gente realmente pode definir esse fecho transitivo por recursão. É um como para vocês pensar como, mas a gente não vai fazer muita coisa definindo relações recursivamente. A gente já viu um pouco essa ideia nos even e odd, mesmo que a gente definiu como funções com codomínio booleanos, a ideia é parecida. Você pode falar, olha, o even de 0 é verdade, o even de 1 é falso, e o even de n se é somente se, o even de n menos 2. Seria uma coisa padrão. Ou até com recursão mutual, que a gente já viu, vários outros exemplos. A gente vai voltar para ver um pouco essas coisas num contexto de programação mesmo. Mas vale a pena tentar definir o fecho transitivo com recursão. É um do problema e já tem resolução para quem não conseguir resolver. E a outra coisa que a gente não vai ver nem na unidade, nem na famosa unidade 3, é relações de ordem superior. A gente viu que a partir de uma certa afirmação, por exemplo, João ama Maria, John loves Mary, bem padrão esse exemplo, a gente pode botar buracos, no mesmo sentido que a gente botou buracos de funções. Nossos objetos que aparecem aqui, ama Maria, quis dizer uma coisa, João ama buraco. Então, essa coisa aqui, qual o tipo dessa coisa aqui? Uma afirmação, certo? E essa coisa aqui o que é? Diaridade 1, certo? E afirma que sua entrada ama Maria. E essa relação que afirma que sua entrada é amada por João, ok? E, obviamente, ainda mais natural, podemos definir uma relação binária de ama, onde afirma que sua primeira entrada ama sua segunda entrada. Aqui seria o tipo dessa coisa que relação binária. Mas, que tal fazer a mesma ideia de que a gente entendeu bem, porque a gente estudou bastante funções de ordem superior? Se vocês lembram como a gente chegou nessa ideia, foi botando buracos nas próprias funções. Que tal botar um buraco aqui na própria relação? Então, que tipo de relação seria essa? Que relaciona João com Maria ou Maria com João. Pois é, ela vai ser uma relação que torna uma afirmação, mas sua entrada aqui não vai ser um objeto desses, vai ser uma relação. Nesse sentido, se eu pegar então essa coisa aqui e eu aplicar na relação de odeia, eu criei, essa coisa vai acabar sendo a afirmação que João odeia Maria. Se eu botar aqui uma relação de father of,
isso vai acabar sendo a afirmação que João é o pai da Maria, e por aí vai. Então, assim, ou poderíamos misturar os buracos, poderia ser nessa coisa, onde o primeiro argumento tem que ser, nesse caso, uma pessoa, e o segundo tem que ser uma relação binária entre pessoas, e sei lá o que. A gente não vai estudar, essas seriam relações de ordem superior, e a gente não vai estudá-las aqui. Mas, enfim, a ideia não é... Acho que estudando as funções de ordem superior, não precisamos gastar tempo com esse assunto. Bem, terminamos aqui a unidade 1. Eu já botei a prova para a sexta, espero que vocês viram essa notícia. Ok. E agora vamos ver umas certas coisas que têm a ver com programação e tem a ver com as coisas que a gente aprendeu aqui, nessa toda a unidade 1, especialmente nas unidades 1.2 e 1.3. E logo depois, a gente vai brincar um pouco com esses conceitos, que acho que não vai dar certo hoje por causa do tempo, mas talvez vai. Ou talvez não. E depois a gente vai começar a unidade 2, onde a gente vai estudar álgebra e vai mudar um pouco o jeito das aulas, porque se continuar dessa maneira não vai dar certo de jeito nenhum. E, por exemplo, quem não tem caderno vai ter que comprar um caderno, infelizmente. E, na unidade 2, eu não vou construir a coisa como tenho feito aqui, mostrando para vocês como construir a coisa. Eu vou apenas guiar vocês para construir toda a teoria vocês mesmos até chegar no fim da unidade 2. Então, vou mandar uma notícia explicando como isso vai funcionar. Não quero gastar tempo de aula para isso. Vocês vão ler essa notícia e a partir da quarta-feira vamos começar dessa maneira. E antes de começar então esse papo de programação, que eu vou começar agora, chegou a hora do clicker. Bem, eu menti, não vamos fazer o clicker agora. Mas não botam o clicker de volta para lá, tá? Todo mundo fica lá com o clicker aqui. Vamos discutir um pouco sobre a programação e linguagens de programação. E eu sei que a grande maioria de vocês tem contato de programação, principalmente através de disciplinas do IMD, talvez de trabalhos também fora. Mas eu vou supor que todo mundo aqui é familiar com essa linguagem, certo? E também com umas outras variações aqui. Tem galera da IFRN que por algum motivo está vendo C#, acho estranho. E acho que nas disciplinas, mesmo de IMD, não existe outra linguagem. Pelo menos... Tem disciplinas mesmo? É qual disciplina? Ok, certo, sim. Ok. Tem outra? Acho que não, né? Agora terminamos mesmo aqui. Ok. Não, é disciplinas. Tem disciplinas? Tem assembly, sim. Não, peraí, um segundo. É obrigatório que tenha assembly, não é? C++, não falei. Falei assembly. Eu esqueci. Eu acho que é assembly... Qual é o nome dessa disciplina? Arquitetura. Pronto. Essa não é obrigatória para todos? Sim. Então, todos obrigatoriamente vão ver assembly. Como assim não? Sim. Tá. Talvez ainda não, mas vão, certo? Ok. Tá, pergunta rápida. Pergunta rápida. Essa disciplina da assembly é bem depois no curso? Não, é desse semestre. Ok.
Beleza, então mais ou menos então temos familiaridade pelo menos essas linguagens. Agora, todas essas linguagens que eu escrevi aqui, vou escrever assembly aqui. São praticamente a mesma coisa, no sentido de são todas de programação imperativa. E isso quis dizer o seguinte: não importa qual dessas aqui que você vai acabar programando, no final das contas, para resolver teu problema, teu programa vai acabar aparecendo como uma receita de bolo. Faça isso, faça aquilo, depois faça aquilo, se isso, faça aquilo, e enquanto isso, faça aquilo. Qualquer programa, em qualquer uma das linguagens aqui, acaba sendo uma receita nesse sentido. Ou seja, você está programando, descrevendo o how, no sentido de passo por passo, como que você vai chegar numa resolução do teu problema. Faz sentido o que eu estou dizendo? Ok. Agora, aqui dentro, alguém pode falar, não exatamente a mesma coisa, porque certas linguagens aqui entendem de objetos, e podemos falar que elas têm essa ideia de programação orientada a objetos. Agora, essas que eu descrevi aqui, nenhuma é puramente orientada a objetos. Essa família das puramente o padrão exemplo aqui seria Smalltalk, que seria a referência de programação orientada a objetos. Tem linguagens bem mais modernas, tem Ruby, por exemplo, que realmente é puramente tem Scala, que realmente é puramente como? Python não é for. Não, de jeito nenhum. Python tem coisas. Na verdade, o Python faz uma Pois é, vamos lá. Python é um caso especial, é um Frankenstein de várias gambiarras juntas que funcionam. Então, e tem muita galera gastando dinheiro, produzindo coisas nessas coisas. Não tem o direito de ser chamada nem aqui, deveria ser um pouco mais para longe, porque não é a ideia de... Vou te dar um exemplo padrão, porque a Python não merece ser chamada de orientada a objetos. Se você tem um certo string em Python e você quer perguntar qual é o tamanho dele, se fosse você tem S, ou S é um string, certo? Se fosse essa uma linguagem orientada a objetos, a maneira seria chamar o método length no próprio objeto S, e o próprio S ia responder para ti. Como você pega o tamanho de um string S em Python, você tem uma função lá no universo que você chama para S. Agora, na implementação, tem uma certa gambiarra lá, na verdade, existe um método lá no S que é chamado underscore, len underscore, mas é gambiarra da gambiarra quadrada. Então, enfim. Agora, Ruby e Scala, por exemplo, são realmente orientados a objetos. Java, por exemplo, a programação é orientada a objetos, não é puramente porque tem coisas aqui que não são objetos. Em Java, por exemplo, 5 não é um objeto. Você não pode chamar uma método no 5. Tem certas outras classes que são como se fossem inteiros, não são inteiros, são, sei lá, classe integer, sei lá o quê, que realmente são objetos, mas tem coisas aqui que não são objetos e por causa disso não podemos chamá-las de puramente esse puramente que faz a diferença aqui. Mas mesmo essas coisas aqui que são puramente e verdadeiramente não chegam de ser programação imperativa. A única coisa que muda no visto procedural, com o visto objetal, sei lá, é que aqui você tem as funções que são no universo de um certo Deus que você pega lá mandando qualquer coisa. Aqui, no você dá alma nos próprios bichinhos e eles mesmos têm as métodos carregando lá. Eles sabem responder o string lá. Eu ia perguntar a ele e o próprio string lá sabe como dar a resposta para mim. Não é uma método externa, uma função externa, como é em Python, que vai responder para mim qual é o tamanho do string. Então, toda essa coisa aqui é programação imperativa. Beleza.
E eu vou fazer uma comparação com a programação declarativa. Que até a própria ideia de programação declarativa, para quem nunca viu essa coisa, parece mágica no sentido de nem parece que isso pode funcionar, mas funciona, bem literalmente funciona. Programa declarativa, de longe, a gente não programa dizendo o how, descrevendo como chegar na resolução do nosso problema. Na programação declarativa, a gente quer descrever o what para nosso sistema, e não o how. A gente precisa deixar claro para nosso sistema qual é nosso problema e o que significaria ser resolução do nosso problema. E se a gente definir qual é o problema e o que significa a resolução para o nosso problema, a ideia é que, para um jeito mágico, nosso sistema vai conseguir resolver o problema para a gente. Isso parece que, comparar no sentido de bolo, parece que você está comparando o seguinte: aqui você tem uma receita de bolo num livro de receitas, aqui você tem no dicionário mesmo o entry de o que significa bolo. E a ideia é que se você dar para um sistema suficientemente poderoso e inteligente o que significa bolo, é falar para ela, agora resolva, para o sistema vai falar, beleza, eu vou fazer um bolo para ti. Porque eu sei o que é o bolo, então eu vou resolver a criação do bolo para ti. Então, nesse sentido, parece meio mágico que isso funciona sem você descrever como chegar, não? Mas se você descrever, declarar, por isso tem esse nome declarativo, você declara quais são os conceitos envolvidos e o que significaria a resolução do teu problema, e você deixa o trabalho de chegar nessa resolução para a implementação da tua linguagem. Você não vai mexer com isso sendo programador. Isso libera, tem muitas vantagens, não só teóricas, mas principalmente teóricas no sentido de você consegue demonstrar propriedades do teu programa. Então, você acaba fazendo provas mesmo, em geral por indução, provam várias propriedades que o teu programa comporta na maneira que ele deveria comportar. Aqui, em geral, ninguém vai mexer aqui para demonstrar coisas. No melhor dos casos, você tem testes aqui. Você fala, ei, meu programa passou 1 milhão de testes. Beleza, até encontraram 1 milhão e um que vai cair. Você não tem essa rigidez de demonstração. Como? Na interativa tem algumas demonstrações de... Não, você pode demonstrar coisas, só que fica extremamente esquisito fazer demonstrações em linguagens que são imperativas. O problema, vamos entrar então mais um assunto, o problema é que aqui, em geral, também tem side effects. Isso pode acontecer tanto aqui quanto lá. Side effects. E quando você tem side effects embutidos na sangue da tua linguagem de programação, é impossível raciocinar bem o que vai acontecer no teu programa. O que significa side effects? Porque tenho certeza que muitos de vocês não sabem o que é side effect. Eu vou dar um exemplo, vou escrever aqui, mas não tem nada a ver com aqui, deveria estar lá. Se eu escrever, por exemplo, int, f, ou suc, sei lá, suc, int x, vou tentar escrever de uma maneira como se fosse C, e aqui eu vou escrever print, nem C, porque vocês vão me permitir roubar essa print aqui. A ideia é que eu quero imprimir aqui o próximo número do x, tá? Deveria ser uma coisa que vai converter esse inteiro aqui para um string para ser imprimido na minha tela, ok? O que vocês acham dessa função? Acho que deveria ser void e chamar print. Como? Primeiramente, o nome dela é desonesto. Essa é a tua segunda observação? Sim, o nome dela é desonesto, ok? Mas o compilador não pode comentar sobre isso. Esse é o problema do programador. O compilador não ia compilar essa coisa porque aqui prometeu retornar um inteiro. E aqui foi retornado o quê? Nada. Ou seja, foi retornado sim. Ok, aqui então deveria ser o void, mas em vez de botar aqui void, eu quero botar aqui return x mais 1. E se eu estivesse perguntando nessa maneira aqui, tem um problema agora? Tem problema, sim. Vamos ver. Então, se eu comparar essa coisa aqui, primeiramente, eu ia continuar com concordando com a primeira observação de Douglas,
continua sendo desonesto o nome. Por quê? Porque essa não retorna apenas o sensor, ela faz algo mais. Ela interage com minha tela. Eu vou ver aqui na minha tela um número. Então, aqui, se eu tenho uma outra função que merece esse nome, nessa linguagem aqui, que ela apenas faria esse return. Essa coisa merece esse nome, com certeza. Essa é bem desonesta, porque ela faz mais do que apenas retornar o sucessor. E agora, qual o problema? Em C, por exemplo, ou na verdade em praticamente qualquer linguagem aqui, escala uma exceção aqui, mas a maioria das linguagens que vão estar aqui, o compilador, tua própria linguagem, não sabe diferenciar entre as duas. Então a ideia é que o compilador e a implementação da tua linguagem não sabe se uma função vai ter side effects ou não. E alguém pode falar, daí, por que eu preciso saber se está em side effects ou não? Primeiramente, porque você quer raciocinar, tem muita bagunça que pode acontecer por causa de side effects. Side effects é qual eu falei que ia falar o que, mas ainda não falei. Side effect é qualquer interação com o mundo real, certo? O mundo sujo, vai acontecer no processo enquanto essa coisa está executando aqui. Ela não vai, o fato que ela vai pegar um inteiro e retornar um inteiro, isso está no mundo puro, no mundo matemático, no mundo lindo e limpo. No momento que eu vou ver uma coisa na minha tela, ela interagiu com minha própria tela. E garanto para vocês, minha tela está suja. Tá? E se eu imprimir uma coisa numa impressora, essa é uma interação com o mundo real. Talvez aqui no caminho poderia ser launch rocket antes do return, né? E depois do return x mais 1. E talvez esse método vai ter o side effect verdadeiro de lançar uma foguete e matar uma cidade inteira. Tá? Um side effect, e alguém vai falar, mas esse sucessor realmente retornou x mais 1. Certo? Ele foi honesto. Bem, na questão de eficiência, se tua linguagem sabe que essas duas funções são puras, isso quis dizer que qualquer coisa que acontece enquanto eu estou calculando essa função, não tem como afetar qualquer coisa que estou fazendo calculando essa função. Ou seja, funções puras, tem esse nome puras, porque são funções de verdade no sentido matemático. Talvez parciais, mas funções mesmo assim. Ou seja, cada dia que essa função, a mesma função vai ser chamada com o mesmo argumento, o resultado vai ser o mesmo. Isso quis dizer que se você precisa fazer esse cálculo 2 vezes, você pode só fazer esse cálculo uma vez, porque na próxima vez você já tem o resultado pronto. Uma coisa que você não pode fazer de graça em qualquer outra linguagem que o compilador não sabe diferenciar entre essas duas coisas. Por quê? Talvez aqui dentro foi lido um certo arquivo. Você não pode falar, eu vou cachear, sei lá como vocês falam, o resultado para usar depois, porque esse cálculo foi caro. Porque talvez, nesse processo mesmo, no teu programa, o compilador não pode decidir isso para ti, porque talvez esse processo aqui consultou um certo arquivo, talvez esse arquivo fez parte no resultado lá. Se o compilador, então, não sabe a existência ou a ausência de side effects, ele não pode optimizar essa coisa. Também, ele não pode decidir, se ele tem duas coisas pesadas para calcular, não pode decidir, vou dar essa função para esse processador aqui, vou dar essa função para esse processador aqui, e andam em paralelo. Por que numa situação onde o compilador sabe disso, pode fazer isso? Porque, sendo puras essas duas funções, ele sabe que uma coisa não pode interagir com a outra. Mas quem trabalhou aqui com programação concorrente? Como é? Paralela, concorrente, sabe as complicações que existem, porque quando você começa um processo, você quer fazer outro em paralelo, você precisa tomar cuidado com os pontos onde esses dois processos podem interagir. E isso pode criar muitos problemas. E mesmo se você tomar cuidado, o negócio vai funcionar, se você tomou cuidado, por causa do teu trabalho. Porque você tomou todo esse cuidado, quando na verdade esse seria um trabalho que a tua própria linguagem poderia ter feito, se ela soubesse que, olha, essa é uma função mesmo, e essa é uma função mesmo, então não importa
em qual ordem você vai calculá-las, não importa se você vai calcular as paralelas, são funções. Para esses argumentos, vocês vão dar sempre as mesmas respostas. Isso tem a ver, então, com a questão de side effects ou não side effects. Uma outra coisa que aparece bem mais nas funções declarativas, nas programações, nas linguagens declarativas, é que elas são mais relaxadas no sentido de trabalhar com objetos infinitos. A gente viu um certo exemplo, não lembro exatamente qual aula, eu falei de lazy versus strict evaluation. E a ideia é que aqui, nessas linguagens aqui, quando você quer chamar uma função com vários argumentos, você nem vai olhar qual a definição da f. Primeiramente, você tem que garantir quais são os valores que você vai dar para essa própria f. E você vai ter que fazer todos esses cálculos aqui, e apenas no momento que você vai ter 3 valores finais aqui, você vai abrir e entrar no corpo da f para falar o que está acontecendo lá. Numa avaliação preguiçosa, a gente lembrei, foi o exemplo que a gente discutiu, isso foi naquela expressão lambda, que não estava terminando, mesmo que na verdade a gente observou que, peraí, ela é constante 5, então não preciso olhar para o meu argumento. Então aqui realmente tem várias linguagens infinitas, e isso te permite trabalhar com uma maneira bem natural, com objetos que são infinitos, por exemplo, uma lista infinita, de 1 até infinita mesmo. E fazer coisas com essa coisa, solicitar coisas com essa coisa, como se fosse e ver respostas mesmo no tempo real. A gente vai brincar um pouco com essas ideias na próxima aula. E talvez a última coisa de ter ou não ter a questão de linguagem seria tipos e static versus dynamic. E muitos de vocês já ouviram as frases, talvez estão meio confusos ainda o que exatamente significa. Para entender se tua linguagem tem tipos estáticos ou dinâmicos, você tem que se perguntar o seguinte: você pode escrever isso na tua linguagem if x has type tough, blá blá blá. Você pode perguntar no teu programa como condição para receber um booleano mesmo se um certo x tem um certo tipo? Em Java, por exemplo, você pode perguntar isso. Em C, você não pode perguntar isso. Os tipos são rotulados lá, em qualquer expressão lá. Em Haskell, que vai ser um exemplo da programação declarativa, ainda tem os tipos exatamente rígidos e são estáticos também. Mas em Python, por exemplo, essa é uma pergunta legítima, porque Python não sabe o tipo de x até o momento que vai olhar para o x para ver o que tem agora, e talvez agora tenha esse tipo, 3 segundos depois vai ter completamente outro tipo. E também a questão de tipos, você precisa ver quão ricos que são teus tipos. Python fala a função e pronto. Haskell vai falar era uma função desse tipo para funções daquele tipo para aquele tipo. Tem uma tipagem bem mais perto dos tipos que a gente estudou em toda a unidade 1.2. Bem, e paramos aqui, temos para fazer o clicker também. E eu esqueci de dar um aviso para vocês que eu dei para outra turma, então seria injusto deixar vocês sem esse aviso. E isso tem a ver com programação também. Vamos dizer que voltamos então, esquecemos um pouco essa coisa, voltamos agora para vou definir uma certa função de classes de equivalência do A para, vamos dizer, de inteiros, tá? Vamos dizer então que nos inteiros Z eu tenho uma relação de equivalência minhoca e que estou definindo uma função que pega classes de equivalência de inteiros e retorna inteiros. E eu quero definir da pela, e aqui uma coisa que envolve o próprio A. Sei lá o que. A quadrado mais 1. Tá, uma coisa, não sei o que. Tem algum problema? Os pontinhos. Ok, não. A ideia é que os pontinhos...
Não, mas a ideia é que agora não é o problema. A ideia é que aqui realmente eu escrevi algo, por exemplo, isso. Eu escrevi aqui uma coisa que tem a ver com a... Uma classe de equivalência pode ter mais de um A. De um A. Pode ser mais que um A. Ok. E? Da classe de equivalência qualquer podia ter 2, 3 e 4. E ainda Muito bem. Tem que entender nesse momento que tua função tem que pensar... Você poderia programar uma função assim na tua linguagem de programação? Não. Cada vez que você define uma função, não sei qual é a tua linguagem que você programa, mas aqui, talvez tenha tipos ou não, mas você bota uma variável só para representar teu argumento. Você não bota, por exemplo, vamos definir a f para receber um g de x e pensar que aqui dentro eu vou ter acesso no x. Mesmo se eu pudesse fazer isso, eu não teria acesso no x, porque qualquer pessoa que vai chamar a f de g de x, meu sistema vai calcular o g de x primeiro e vai entregar para mim, para f, o resultado disso. Então, quando ela vai receber, por exemplo, esse valor aqui, eu vou querer saber quem é. Antes de olhar, não vou enxergar esse 3, vou falar, peraí, essa função aqui, primeiro, tem que fazer teu trabalho e me entregar seu resultado. E talvez... A classe 3, a observação de Tirone foi muito boa, talvez, com certeza tem o 3 dentro, eu sei disso, mas talvez tenha esses números aqui dentro. E agora, então, minha função vai ser chamada por 1, 2, 3, 4. E agora, qual é o A? Tá? Faz sentido? Seria parecido se você pensar que você poderia definir que o f de x mais y é igual a x. Não, porque se eu chamar o f de 4 mais 1, seria o quê? 4? Por quê? Você não tem acesso nisso. Isso é igual a isso. E agora seria qual? Isso seria 5 mais 0. Então seria 5 também. E isso também seria 1 mais 4. Seria 1 também. Ou seja, a função não é definida. Cuidado, porque muitas vezes que a gente define coisas assim, não são bem definidas, mas muitas vezes são. E se eu quero provar que essa definição é bem definida, quis dizer, faz sentido definir funções dessa maneira, sim, uma coisa que uma linguagem de programação não podia fazer, matemática podemos fazer, mas basta eu provar, demonstrar que a escolha do representante da classe não afeta o resultado. Nesse caso, ia afetar, certo? Mas pode ser que para uma certa definição não afeta. Então, se eu preciso provar, demonstrar que uma certa função definida assim é bem definida, o que eu preciso demonstrar mesmo é que o resultado é independente da escolha do representante. Cuidado com isso. Rápido, eu sei que roubei 2 minutos só. Ok. Vamos ver o clicker. Bem, galera, tem um erro no clicker. A gente tem um epsilonzinho que pertence ao intervalo 0,1 de reais e a gente definimos a relação x minhoca y, se é somente se, o x menos y em módulo é menor que epsilon. E a pergunta é, as opções são, vamos lá, A, ela é transitiva, simétrica, mas não reflexiva. Não transitiva, Ela é não transitiva simétrica e reflexiva. e reflexiva, certo? Não transitiva, assimétrica e reflexiva. Nenhuma e ou nenhuma das acima, ou depende de qual foi esse epsilon. O intervalo é aberto. O epsilon
Sim, o epsilon é um número real maior que 0 e menor que 1. Você não sabe qual é o epsilon, ok? E a pergunta é, a partir disso e dessa definição aqui, se você consegue decidir alguma das três opções do clicker. Quem quer votar, quem quer ficar um pouco mais a pensar, pode ficar. Quem quer voltar para correr, pode. Decidir a reflexividade e a simetria, tanto para sim ou para não, deveria ser muito fácil neste momento. Se não é, temos problema. E a transitividade deveria ser fácil depois de 1 minuto de pensar, e não mais. Teus dedos. Deu. Pegou. Faz tudo. Bem, galera, sobre essa questão da transitividade, se eu definir relação entre vocês que são relacionados se eles não têm distância mais que 2 metros. Então, Leo é relacionado com Rita, Rita é relacionado com Wenderley também. Wenderley é... Falei certo o nome? Não? Como é? W. Com W, certo? Mas, assim chegando, eu conseguiria chegar com relacionados até Moisés, até Elma, lá. Mas com certeza, Leo não está relacionado com Elma, porque a distância deles é maior que 2. Isso praticamente é a resposta para esse clicker. Bem. Parece muito aquele negócio de limite. Parece mesmo. E tem a ver, sim. Bem, paramos sim. Até quarta-feira.